Olá, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, que é o presidente da Frente Parlamentar de Optometria. E nós vamos conversar com ele sobre a proposta que ele tem defendido para que os optometristas possam atuar previamente no atendimento primário da saúde da visão. O optometrista é um especialista encarregado dos cuidados da visão, que não é médico, mas tem uma formação robusta na área ocular para fornecer um atendimento em problemas como distúrbios da visão, problemas de refração como miopia, astigmatismo e vista cansada. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí mais uma vez para conversar com a gente. Eu já aproveito a abertura para pedir ao senhor que nos fale um pouco mais desse seu projeto aí de permitir uma atuação mais completa do optometrista, principalmente para ajudar as pessoas mais carentes aí das regiões mais distantes. Eu agradeço pelo convite, é um prazer falar com vocês acerca da optometria. Sua introdução foi perfeita. Eu gostaria de acrescentar que a optometria ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde porque a grande maioria de doenças oculares seriam evitadas pelo um trabalho de triagem de saúde básica visual feita por um optometrista. Ou seja, o optometrista é um facilitador junto à população de fazer com que determinadas patologias não se tornem mais graves e de fazer com que essas pessoas possam chegar ao médico oftalmologista e ele possa fazer o trabalho que só ele é habilitado a fazer. No caso da refração ocular, que é a medição da lente do óculos. No caso, por exemplo, de exercícios para fortalecer a musculatura dos olhos. Num exame de fundo de olho que eles têm a capacidade acadêmica e o preparo de nível superior em bacharel de poder diagnosticar várias patologias com exame de fundo de olhos, porém, sem tomar nenhuma providência, mas seria um ótimo profissional para triagem junto ao Sistema Único de Saúde, para trabalhar ao lado do médico oftalmologista. E é isso que nós buscamos, beneficiar a saúde visual básica e primária da população. Deputado, o senhor está propondo, né, que essa profissão, inclusive, seja regulamentada, que seja feita uma prova de aptidão aí para o optometrista, para que ele seja acreditado como alguém que tem conhecimento para exercer essa atividade, né? O senhor já tem algum projeto de lei formatado nesse sentido? Já tem alguma coisa tramitando aí? Sim, existe um projeto de lei, um texto, que já foi feito a várias mãos, porém esse projeto de lei ainda será levado a médicos deputados aqui do Congresso para que nós possamos, através dessa conversa, entrar com um texto mais aceitável para que nós possamos, na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, aprovar a atividade, regulamentar a atividade dos optometristas. Vale dizer, eu não sei se eu estou me adiantando em relação a isso, que a decisão do ministro Gilmar Mendes de reconhecer a aptidão dos optometristas que têm um diploma de nível superior por um estabelecimento reconhecido pelo Ministério da Educação, fez com que a nossa frente parlamentar, que foi criada com esse objetivo, ela sempre disse que nós buscaremos a regulamentação da profissão daqueles que têm um nível superior, um bacharelado em optometria, para poder derrubar um argumento que se falava muito, que é a falta de preparo do optometrista em prestar o seu trabalho. O senhor estava falando agora também, né, que os oftalmologistas eles poderiam usar esse conhecimento, essa experiência aí dos optometristas nessa triagem dos problemas e que isso ia ajudar muito a população brasileira. Não sei se a minha pergunta vai ser delicada, mas existe alguma resistência dos oftalmologistas em caminhar nessa linha, deputado? Sempre houve. Sempre houve.
Para que você tenha uma ideia, desde 1932, quando foi assinado um decreto pelo então presidente Getúlio Vargas, ele proibia que os seguintes profissionais pudessem atender o público: enfermeiros, massagistas, ortopedistas e optometristas. Então, você vê o seguinte: enfermeiro tem a sua profissão regulamentada normalmente em todas as categorias e presente na população brasileira e na população mundial. Massagista, massoterapeuta, também regulamentado, recomendado por os médicos, recomendado quando se necessita para determinadas patologias envolvendo esporte, envolvendo problemas de coluna, nervos ciáticos, bico de papagaio, etc, etc. Ortopedista. Ora, o ortopedista se tornou uma especialidade médica daquilo que todos nós sabemos que o ortopedista faz. Dessas profissões só falta o optometrista. E o que existe? Existe uma resistência por parte dos oftalmologistas que eu, por uma questão de ética, me refuto dizer quais seriam as principais razões que existe essa resistência. Ora, os oftalmologistas, como médicos e homens da ciência, eles poderiam se preocupar muito mais em campos de patologias que é do olho para dentro, como em outros países existem, sem que eles precisassem receber pacientes simplesmente para receitar uma refração ocular. Por quê? Porque existe um profissional que, dentro do seu currículo universitário, ele faz, no curso de 4 anos de bacharelado, ele faz centenas de horas, mas centenas mesmo de horas, que é dedicado à refração ocular. Quando um currículo de um médico oftalmologista, no que diz respeito à refração ocular, ele tem pequenas horas. Por quê? Porque a especialidade dele não é aquela. Ele tem um mundo de coisas na ciência para se preocupar. Então, se o optometrista fosse se preocupar em dar à população com necessidade básica visual o apoio de poder ter com mais facilidade a sua receita aviada de refração ocular, isso diminuiria muito as filas. Para que você tenha uma ideia, a cidade do estado onde eu fui eleito, que é Curitiba, tinha alguns meses atrás 27 mil pessoas aguardando uma consulta com um oftalmologista. Agora você imagina multiplicando isso em todas as capitais e em todas as cidades do Brasil. Quantas pessoas poderiam ser tiradas dessa fila simplesmente porque precisam de que seja aviado uma receita para uma lente? Ou quantas pessoas poderiam ser tiradas dessa fila e colocado na frente da fila para ser atendido com mais rapidez, porque estão com glaucoma, estão com a catarata, estão começando a desenvolver uma doença que, se não for atendido logo, vai se tornar mais grave, que pode levar à cegueira, ou até mesmo, digo a você, através de um exame de fundo de olhos, pode-se prever a criação de um câncer que está em formação em fase inicial, e através desse exame de fundo de olho, aquela pessoa poderia ser beneficiada sem que precisasse esperar por um oftalmologista para atendê-la. Então, o bacharel diplomado em optometria tem toda a habilidade de ajudar na saúde visual do povo brasileiro e ajudar a cumprir a missão que os médicos oftalmologistas, através do seu juramento de médico, fez, de ajudar a população e fazer com que a população seja melhor beneficiada através do SUS, utilizando dos profissionais optometristas. Essa é a nossa batalha como presidente da Frente Parlamentar, e é isso que nós vamos buscar através do PL,
que seja regulamentada a atividade na Câmara dos Deputados. O senhor está falando de Curitiba, né, deputado? Quando a gente leva essa situação para o interior do país, eu acho que ela se agrava muito mais ainda, porque nem oftalmologista tem, né? Ok, deputado, eu deixaria 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais antes da gente encerrar. Olha, nós estamos conversando com os médicos deputados da casa, meus colegas, tenho o maior respeito por todos eles. Temos conversado com o deputado Irã Gonçalves, que é um médico oftalmologista e é uma pessoa que é uma liderança dentro da bancada de deputados médicos aqui na casa, exatamente para que a gente possa entrar num denominador comum, que possamos regulamentar a atividade deles e que possamos trabalhar em conjunto, na cooperação, lado a lado, na triagem, na ajuda básica, e muitas vezes coisas que até os oftalmologistas não estão podendo fazer, estar no interior do estado, em municípios pequenos, que muitas vezes nem um médico oftalmologista tem. Cidades, muitas vezes, têm 10, 15, 20 oftalmologistas para uma população de 30, 40, 50, 60 mil pessoas, onde um médico, onde um bacharel graduado em optometria faria o seu trabalho e ajudaria a população que tanto merece a nossa atenção. Então, muito obrigado em poder falar sobre esse assunto da regulamentação dos optometristas na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, que é o presidente da Frente Parlamentar pela Optometria, sobre a atuação dos optometristas no atendimento primário da saúde da visão. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.